O ministro Luiz Roberto Barroso, que considerava haver algo de transcendente no médium João de Deus, disse que incentivar posições anticientíficas não é protegido pela liberdade de expressão. Além disso, numa postagem essa quinta, o ministro falou sobre combater discurso de ódio nas redes sociais. No TSE, disse ele, lembrei que as redes sociais precisam assumir a responsabilidade contra a difusão do ódio, da mentira deliberada e de ataques destrutivos às instituições. Não pode haver neutralidade nem proveito financeiro sobre o que destrói a democracia. Quem decide o que é mentira? O ministro se considera juiz final para determinar o que é mentira, ódio ou, pior, ciência? Qual artigo da Constituição Federal lhe concede tal poder por obséquio? Não teremos respostas, afinal, não há mais sequer a tentativa de manter qualquer verniz de Estado de Direito em tanto arbítrio e perseguição. Funciona assim: a patota define o que é ou quem pode falar em nome da ciência e parte para a censura descarada. O Dr. Francisco Cardoso questionou se vão começar a queimar livros agora também e acrescentou: em qual artigo da Constituição Federal está escrito que posições anticientíficas não encontram respaldo na liberdade de expressão, ministro Barroso? Religião e cultura estão agora proibidos? E quem define o que é posição científica? É o Talibã científico em ação? Leandro Ruschel também perguntou se é o fim dos cultos religiosos. Ao afirmar que posições anticientíficas não são protegidas por liberdade de expressão, estaria o ministro Barroso abolindo também a liberdade de culto? Perguntou. É no mínimo assustador quando um sujeito arrogante, que se enxerga como ungido, iluminado, que precisa empurrar a história, resolve definir o que é ou não a ciência. Lacombe, em sua coluna de hoje na Gazeta, alertou que ninguém vai escapar, que a liberdade se perde num piscar de olhos e que esse tipo de arbítrio vai engolir a todos. É proibido pensar, opinar, se expressar, perguntar. É proibido ouvir especialistas, juristas, constitucionalistas, procuradores, advogados, médicos, cientistas, que não sejam os alçados à condição de donos da verdade. Os obcecados pela militância política tomaram tudo, conclui. Mas sabemos que, por enquanto, a perseguição mira só na direita. E por isso tem o silêncio cúmplice ou o aplauso escancarado da esquerda. Enquanto médicos sérios são tratados como charlatães criminosos, especialistas sem CRM em uso e que não atenderam uma única vida, um único paciente na pandemia, são tratados como a voz da ciência. É o caso da cantora Leoa, que virou comentarista, especialista da Globo e da CNN. E não foi para falar de jazz não, hein? Está tudo invertido em nosso país. Mas o que a turminha da esquerda não percebe é que está alimentando um monstro muito guloso, que não vai parar satisfeito quando devorar a direita toda. Vai devorar tudo e todos. É o que o jurista Fabrício Rebelo aponta. Só se espanta com o avanço do autoritarismo quem de algum modo acredita que os autoritários são capazes de rever suas posturas espontaneamente. Não são. Este é um movimento organicamente irrefreável. Sem obstáculos externos, só fica pior e costuma ser muito rápido, conclui. Todo projeto totalitário, e estamos diante de um, só foi barrado por obstáculos externos e luta. E a escalada está assustadora. Já vivemos num estado policialesco, como mais essa busca comprova. Polícia Federal faz buscas contra Sérgio Reis e deputado Otoni de Paula por incitação a atos violentos contra a democracia. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Também são realizadas diligências contra o caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão, o cantor Eduardo Araújo e o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Antônio Galvão. O presidente Bolsonaro tenta reagir como pode, mas precisa do apoio popular. O mesmo que é chamado de golpista pelo STF, ou seja, temos uma democracia estranha, né, que vai contra o povo. Bolsonaro entrou com uma ação para impedir o Supremo de abrir investigação sem passar pelo Ministério Público Federal.
A Advocacia Geral da União contesta artigo do regimento interno do tribunal que permitiu a instauração do inquérito das fake news, em que o presidente passou a ser investigado. O irônico é que só cabe recorrer ao próprio algoz, que certamente vai apenas ignorar, né? A quem recorrer numa ditadura de toga, né, Rui Barbosa? Por isso, o jornalista Guzzo tem subido o tom. Em sua coluna de hoje, na Gazeta, ele afirma que os ministros supremos estão em luta aberta pelo poder no Brasil. E diz: a única coisa que realmente conta é a opinião do STF. No caso, os ministros supremos acham que manifestação do pensamento não é livre. Gente de direita, por exemplo, não pode dizer o que pensa. Gente de esquerda pode. É onde estamos, conclui. Por enquanto. E ainda tem a CPI circense como instrumento de mais arbítrio e abuso de poder. A quebra de sigilos foi aprovada nessa quinta de vários sites sem qualquer indício de crime, muito menos ligado à pandemia, enquanto a CPI blindou Carlos Gabas do Consórcio Nordeste e impediu qualquer investigação sobre o Covidão. Comentaristas conservadores estão sendo perseguidos do nada. Alexandre Garcia comentou na Gazeta: a comissão também quebrou o sigilo de 7 canais de notícias, alegando que eles publicam notícias falsas. Interessante que hoje no Brasil há um negócio bem totalitário. O que é notícia falsa? É aquela com a qual eu não concordo. É mais ou menos isso. Por isso mesmo, gente, que é tão importante a manifestação do dia 7 de setembro. Será um aviso de que o povo brasileiro não vai aceitar se subjugar tão facilmente, docilmente, que está atento aos descalabros do sistema. O senador Eduardo Girão já avisou que estará lá, presente, lutando pela liberdade de expressão em nosso país. Ele que tem defendido também a abertura de inquérito de impeachment de ministro do Supremo. E Bolsonaro se manifestou: vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem. O clima está tenso e não é para menos. Os ministros supremos ultrapassaram todos os limites e esses jornalistas com cara de paisagem são cúmplices desses abusos. Tem até mesmo pseudo-liberal aplaudindo por puro ódio ao bolsonarismo. Janaína Pascoal detonou essa turminha. É tão gritante que o TSE está fazendo é censura, que os jornais falam com tranquilidade que os veículos cerceados são bolsonaristas. Como assim? Ser bolsonarista é motivo para desmonetizar? E os muitos veículos que não se assumem esquerdistas que apoiam? Para impossibilitar o funcionamento de canais, sites, blogs, seria preciso individualizar condutas. Uma medida geral contra bolsonaristas é anticonstitucional e antidemocrática. E eu ainda leio deputados aplaudindo e se dizem liberais. Falso ser liberal com quem concorda. Pois é, né? Todos serão forçados a repetir as verdades impostas, desabafou a deputada estadual. Está tão evidente o que se passa no Brasil que é preciso enfiar a cabeça na areia como um avestruz para fingir que não está vendo o avanço de uma ditadura. A democracia está em perigo, sim, mas não por causa de bolsonaristas. A liberdade já morreu no Brasil. E quem matou foi quem deveria ser o guardião da Constituição, do império das leis, do Estado democrático de direito.